Estes alguns dos momentos altos da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona. E já estamos também em contacto visual com o Jorge Lopes, em direto do estúdio da RTP instalado no IBC em Barcelona. Boa noite, Jorge. Achas que a cerimónia de abertura foi um espetáculo plenamente conseguido? Considero que foi um espetáculo plenamente conseguido e, além do mais, foi um espetáculo feito por pessoas inteligentes. Quando do ensaio geral tinha-se notado, por exemplo, que a dança do flamenco estava extremamente longa, ela tinha demorado 6 minutos. Foi uma das críticas mais acesas quando nos foi perguntado qual era a nossa opinião a propósito precisamente do ensaio geral. Hoje, o tempo total do flamenco acaba por ser rigorosamente o mesmo. No entanto, há mais bailarinos em palco. A bailarina solista chega mais tarde, dança só, eu depois estive a cronometrar pelo relógio, menos de 3 minutos. E, portanto, o quadro acaba por brilhar mais um pouco do que aquilo que tinha sucedido no ensaio geral. E, de facto, mostra que a inteligência de quem criou todo este trabalho, e mais uma vez eu aqui refiro que ele era também de grande espetacularidade ao nível de quem o viu dentro do estádio, fez algo modernista, como era a noção que se pretendia dar, uma noção que está ligada à própria arquitetura da cidade de Barcelona, um modernismo que vem dos tempos de Gaudí e que agora se prolonga para uma nova imagem, a nova face que tem a ver com esta Barcelona para os Jogos Olímpicos. Uma nota também que eu gostava de aqui colocar, Miguel Pratos, desculpa-me, tem a ver com a criação de um espetáculo dia-noite. Nunca tinha assistido a um aproveitamento ideal como este de uma cerimónia de abertura. Já aconteceu em cerimónias de encerramento, mas em cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos, nunca o teatro do desenvolvimento de todo o espetáculo foi rodeado de tantos cuidados, precisamente aproveitando uma zona neutra da sessão, isto é, o desfile das equipas, para que a noite caísse e para quando voltassem os momentos altos de expressão agora já daquilo que era Barcelona, a Europa, o regresso dos Jogos ao Mediterrâneo e, portanto, ao nosso próprio território, assumamos-nos também assim, pois que esse momento estivesse rodeado por uma certa penumbra que cria ambientes muito próprios para aquilo que foi, no fim de contas, o final da cerimónia. Uma cerimónia de abertura nos Jogos Olímpicos é sempre um teste importante, um teste de fogo para qualquer organização. A cerimónia de hoje antevê, pois, uma capacidade organizativa dos espanhóis em quem se podem confiar, não? Miguel Pratos, eu diria, visto por um outro prisma. O grande problema que sempre se levantou em relação aos Jogos Olímpicos de Barcelona era praticamente, para lá das questões de segurança, naturalmente, que são extremamente sensíveis e que, quer dizer, nem valerá a pena estar aqui a analisar o dispositivo policial aqui a tal ordem que para cada um de nós, membros da família olímpica, existe um polícia. E eu já estive a fazer as contas, é 1,3 polícias para cada membro da família olímpica. É espantoso. Mas, passando à frente destes meios que estão mais do que divulgados, eu direi que é precisamente no acesso à colina de Montjuïc que se ganhou em termos organizativos e o comitê organizador mostrou que, de facto, tinha capacidade para organizar estes Jogos. Ninguém acreditava que fosse possível meter 65 mil pessoas em Montjuïc, no estádio, sem criar engarrafamentos monstros na cidade, mas a organização dos espanhóis, com medidas drásticas, diga-se de passagem. Pois ninguém circula, não há automóveis, ninguém vai de automóvel. As pessoas, se quiserem, vão de escada rolante ou apanham o funicular que sai do metro e depois o resto fazem a pé. Não é muito longe, mas têm que o fazer. Os jornalistas, os membros da família olímpica, todos eles, quer sejam membros do Comitê Olímpico Internacional ou atletas, têm autocarros especiais que então viajam rapidamente e colocam as pessoas na colina de Montjuïc. Todas as outras pessoas têm meios para ir a pé sem se cansarem. E, de facto, o estádio consegue ficar vazio praticamente em muito poucos minutos e consegue encher-se sem que haja engarrafamentos, a não ser, naturalmente, e de uma maneira muito especial, em relação a nós, jornalistas, que normalmente levamos muitos elementos de trabalho e quando passamos pela segurança demoramos mais tempo para entrar. Muito obrigado, Jorge. Vamos agora para um ligeiro intervalo. Continuaremos depois em contacto direto com Barcelona, não só para falarmos ainda da cerimónia de abertura, mas também de outros factos deste dia número 1 dos Jogos Olímpicos.
Volkswagen Transporter, comercial internacional no ano 1992. Volkswagen Transporter, o valor da qualidade. Vamos então prosseguir com este Barcelona hoje. Continuamos em direto com a capital da Catalunha, agora com a Cecília Carmo. Muito boa noite, Cecília. Eu penso que a Cecília nos vai aparecer a todo momento. Aí está ela. Muito boa noite, Cecília. Boa noite. Barcelona esperava ansiosa por este dia. Arrancaram os Jogos Olímpicos e por toda a cidade terá sido visível um grande entusiasmo por este momento. É isso, boa noite. A festa começou muito antes do início da cerimónia de abertura destes Jogos Olímpicos e manteve-se também durante a cerimónia. Barcelona é uma cidade que só vive a pensar nos Jogos. Há festa e boa disposição por todo o lado. O ambiente é e foi de grande euforia. Bueno, lo poco que he podido ver, me hubiera gustado estar adentro, pero lo poco que he podido ver es impresionante, es una ocasión única, todo resulta muy grandioso, muy conmovedor y el ambiente es de lo más cosmopolita, de lo más intenso, uma ocasião digna de viver-se, penso eu, não? Foi muito bonito, foi a primeira vez que assisti e não sei se será a última vez também, mas é ótimo, de qualquer forma. É diferente, de facto, ao vivo é qualquer coisa, é uma experiência que nunca mais vou viver, com certeza. The arrow that flew up, absolutely amazing. Eu gostei mais da tocha e dos aviões. Festa nas ruas de Barcelona, que vai continuar certamente pela noite dentro. A delegação portuguesa juntou-se, obviamente, à festa no início dos Jogos Olímpicos de Barcelona. 101 atletas representam Portugal nestes Jogos, a maior delegação de sempre de representantes lusos em Jogos Olímpicos. Na cerimónia de abertura não estiveram todos. Há ainda atletas que se encontram em Portugal, como é o caso dos representantes do atletismo e canoagem. O desfile da delegação portuguesa na pista do Estádio Olímpico de Barcelona aconteceu depois da missão polaca e antes dos porto-ricanos. Filipa Cavalieri, judoca de 17 anos de idade, foi porta-estandarte escolhida pela missão e abriu o desfile à frente dos membros do Comitê Olímpico Português. Dos 102 atletas que representarão Portugal, apenas desfilaram 54. Nas modalidades de badminton, esgrima, ginástica, judo, luta, natação, pentatlo moderno, remo, ténis, tiro com arco, hóquei em patins, hipismo e tiro. Notadas naturalmente as ausências dos participantes do atletismo que não chegaram ainda a Barcelona e, obviamente, a de Ana Barros,
do ciclismo, que não competirá devido a um acidente nos treinos. Depois do desfile, Filipa Cavaleira encaminhou-se para o gigante palco do estádio para a colocação da bandeira portuguesa. Uma cerimónia muito bonita, onde não faltaram as palavras portuguesas nos Jogos da Universalidade. O mundo viveu emocionado a abertura oficial dos 25º Jogos da Era Moderna. Quem não esteve na cerimónia de abertura destes Jogos, a desfilar pela delegação portuguesa, foi a ciclista Ana Barros. Durante o percurso de reconhecimento da prova de estrada, Ana Barros foi atropelada. Passou 24 horas no Hospital Del Mar para observações médicas. Teve alta hoje, ao princípio da tarde, e foi de seguida para a Aldeia Olímpica. A reportagem depois de um breve intervalo. Os portugueses em Barcelona com Ballantines. Ana Barros esteve hoje alta do Hospital Del Mar, perto da Aldeia Olímpica. Saiu acompanhada de familiares e da equipa médica do Comitê Olímpico Português. Ainda de cadeira de rodas, Ana Barros estava aparentemente calma. Gostava de pelo menos assistir à minha prova de estrada, que infelizmente já não vou poder competir, assistir a essa e às provas de pista. Dentro da minha modalidade era o que eu mais gostava de assistir, que já infelizmente não posso correr. Agora é trabalhar para os próximos Jogos. Em princípio. Como é que foi tratada aqui no hospital? Mais do que bem, eu não posso sequer descrever a forma como me trataram. Foi única, eu acho que me animaram bastante, eu cheguei aqui completamente derrotada e acho que saio daqui, ao menos com um sorriso nos lábios, que me custou muito para que isso fosse possível. Como é que está o estado de saúde de Ana Barros? Ana Barros está bem, sofreu uma entorse tipo tarsica esquerda e ficou 24 horas de prevenção, não fosse saber o que é problema neurológico subsequente ao traumatismo que sofreu, que ainda foi de certa intensidade. De qualquer forma, agora tão cedo não pode voltar a sentar-se numa bicicleta. Não, talvez não possa fazer previsões, isto tem que se ver com o tempo, com a evolução das lesões que teve, mas não vai ser já na próxima semana, talvez. Vamos ver. Assim que deu entrada no hospital, Ana Barros esteve sempre acompanhada pelos seus pais. Para Eduardo Barros, pai da ciclista portuguesa, o que é preciso agora é fazer com que ela esqueça tudo o que aconteceu e se comece a preparar para os próximos Jogos em Atalanta. Eu espero que ela encare para o futuro com o mesmo otimismo que sempre aplicou nos treinos e na vontade de ser ciclista. E, evidentemente que a aposta para este ano tinha sido muito forte, inclusive ela não frequentou as aulas este ano para se preparar o melhor possível. E esta fatalidade veio, de facto, fora dos Jogos, que foi muito mal para ela e para todos nós. Acha que o facto dela ter feito o reconhecimento do circuito com o trânsito ainda aberto, que isso terá de alguma forma a ver com negligência de alguém ou tinha que ser mesmo assim? Desculpe, mas eu não me queria entrar em polémicas, porque fui acusado pelo Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo de entrar em muitas polémicas e não quero. As pessoas poderão tirar a ilação que dei a entenderem. Ela não fez o reconhecimento de percurso com o trânsito fechado como todas as outras fizeram. As pessoas podem tirar as ilações se quiserem. Ana Barros, única representante do ciclismo português ausente nos Jogos de Barcelona. Outra modalidade onde está prevista apenas uma atleta é a ginástica. Depois de em Seul a delegação gimnica portuguesa ter sido composta por 3 atletas e um em cada disciplina da ginástica, aqui em Barcelona só haverá um representante na ginástica rítmica. Chama-se Clara Pissarra e é campeã nacional de primeiras categorias. O Francisco Figueiredo foi conhecê-la um pouco melhor. A delegação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Barcelona é marcada pela juventude dos atletas. Uma das mais novas do grupo é Clara Pissarra, única participante de Portugal na ginástica rítmica. Pissarra tem 17 anos de idade, mas uma larga experiência na modalidade. Vive o sonho olímpico pela primeira vez. Há muito tempo que tinha um objetivo, que era estar nos Jogos Olímpicos, e portanto estar nos Jogos Olímpicos é como
quando se consegue alcançar um objetivo, pronto, é um objetivo conseguido, sinto-me bastante realizada e é ótimo, é uma sensação ótima. Foi uma preparação muito difícil até aqui? Foi, principalmente o ano passado, que foi o ano do apuramento para os Jogos Olímpicos. É só no Campeonato do Mundo que se pode alcançar o apuramento e esse ano é que foi mais difícil, ainda por cima estive lesionada, quase 4 meses, e foi bastante difícil. Como é que foi o apuramento em termos de resultados? Bom, fui mesmo das últimas a ser apurada, eu falhei em quase todos os aparelhos. No último aparelho fiz um exercício limpo e foi por isso que eu consegui os mínimos, mas foi mesmo ali. Neste momento, e tendo em conta que a competição se aproxima, em que aparelho é que se sente melhor? Bom, eu vou tentar dar o meu melhor em todos os aparelhos. Talvez, o que eu me sinto melhor talvez seja arco. Não sei, até pode acontecer ter mais azar nesse que nos outros. Mas o que eu se calhar terei uma melhor nota será no exercício de massas, que é mais espetacular e é um bocadinho mais difícil. E talvez seja nesse que eu consiga uma melhor classificação, não sei. Fazendo uma apreciação breve, acha que nós estamos melhores? Ou a ginástica está a evoluir em Portugal ou não? Eu acho que sim, vai evoluir, vai evoluindo cada vez mais. Quais são as favoritas? As favoritas em termos de competição olímpica, quais são para si as favoritas do torneio? Da ginástica, da parte da ginástica, são as do países de leste, da ex-União Soviética e das búlgaras. As espanholas já não vão conseguir tão acima como poderiam conseguir, mas conseguem, também vão conseguir boas classificações. São espanholas, búlgaras, as do países de leste, pronto, e romenas, talvez. Em que parte da classificação é que acha que pode ficar? Não sei, eu gostava de ficar num aparelho só, entre as 20 primeiras. Não sei se será possível, mas gostava. Esse é o seu grande objetivo, no fundo. É. Em termos de currículo, recorde-se que no último Mundial realizado em Atenas no ano passado, Clara Pissarra ficou na 61ª posição. Clara Pissarra, que não se inclui no grupo de atletas portugueses que amanhã vão fazer a sua estreia competitiva. Portugueses, vamos vê-los no tiro olímpico, no pentatlo moderno, na natação e no hóquei em patins. Aí está a ementa portuguesa para amanhã. Carla Ribeiro vai atuar na prova de tiro olímpico, carabina de ar comprimido, a partir das 8h30. Na esgrima, no que diz respeito ao pentatlo moderno, vai entrar em ação a partir das 9 horas da manhã, Manuel Barroso. Na natação, 2 atletas portugueses, a partir das 10 horas da manhã, Ana Alegria nas eliminatórias dos 100 metros livres e a partir das 10h30, Alexandre Iococci vai alinhar na terceira eliminatória dos 100 metros bruços. Portugal-Suíça em hóquei em patins será jogado às 21 horas em Vic. É a estreia do hóquei nos Jogos Olímpicos. Os portugueses em Barcelona com Ballantines. Quem se estreia amanhã é também a chamada equipa de sonho. Falamos, como é óbvio, da equipa norte-americana de basquetebol, cheia de estrelas da NBA. Michael Jordan e companhia têm sido um dos maiores polos de atração. Cília, no meio de tantas estrelas olímpicas, como é que são vistas estas autênticas superestrelas? Bom, Miguel, estas autênticas superestrelas ainda não começaram a jogar, mas já hoje foram alvo de notícia na conferência de imprensa mais concorrida que até agora se realizou em Barcelona. Longe do profissionalismo que os envolve, os basquetebolistas norte-americanos assumem-se como os principais candidatos à medalha de ouro. A equipa das grandes vedetas do basquetebol, aliás, inclui um seropositivo, Magic Johnson, que se assumiu publicamente representante em Barcelona de todos os portadores do vírus da SIDA. Magia do basquetebol norte-americano chegou a Barcelona. Grande curiosidade à volta dos profissionais da NBA levou à principal sala de conferências do centro de imprensa dos Jogos a maior audiência de sempre. Preparação dos basquetebolistas norte-americanos no Mónaco e a expectativa quanto à medalha de ouro foram as curiosidades dos jornalistas. Também se quis saber porque os norte-americanos estão fora da aldeia olímpica. A essa curiosidade, o treinador Chuck Daly respondeu assim. Robinson e Ewing, levantem-se, por favor. Arranjem-me quartos para estes senhores.
boa disposição, tom geral do encontro com os jornalistas em Barcelona. Magic Johnson, o capitão da equipa, deu também o sentir geral do grupo e afirmou que todos se tinham esquecido do profissionalismo para representar da melhor maneira os Estados Unidos. Magic Johnson não perdeu a oportunidade de referir que também representa em Barcelona todos os seropositivos do mundo. Os basquetebolistas norte-americanos fizeram o último jogo-treino frente à França. Sobre os adversários que vão ter de defrontar, consideraram como mais difíceis a Croácia, Lituânia e a Alemanha. Brasil e Espanha serão também equipas a ter em conta, com especial relevância para os espanhóis, que jogam em casa. Mas jogadores e treinadores estão seguros do valor da equipa, que consideram a mais apta para obter a medalha de ouro olímpica. No basquetebol é nas alturas que se discute a posse de bola. Também no salto com vara é nas alturas que se discutem os recordes mundiais. Michael Jordan e Sergei Bubka são dois dos atletas aos quais se aplica este conceito. Praticantes de modalidades diferentes, hoje juntaram-se para falar do que os une, o gosto pelas alturas. Michael Jordan e Sergei Bubka juntos são demais. O homem da NBA não gosta muito de correr. Sergei Bubka quer saltar até Atlanta, a próxima edição dos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. Michael R. Jordan treina o seu basquetebol há 18 anos. O tempo livre desfruta-o no ar, onde havia de ser. Enfim, dois homens aparentemente diferentes, mas que têm vários pontos em comum. São dois dos mais cotados atletas presentes em Barcelona, gostam mais de saltar que correr e reúnem à sua volta, numa conferência de imprensa, mais de 30 cadeias de televisão. Sergei Bubka, o atleta ucraniano recordista do mundo do salto à vara, reafirma que pode chegar aos 6,20 metros. Será em Barcelona? Bom, para já, isso é apenas um sonho, diz ele. Michael Jordan, o homem dos lances fantásticos da NBA, afunda as suas perspectivas. Os competidores são fortes e temos que nos empenhar ao máximo, diz um norte-americano que se confessa metodista em termos religiosos. Para Bubka, os Jogos Olímpicos de Barcelona têm também o aliciante de representar a Ucrânia pela primeira vez. Ele costuma concentrar-se 2 horas antes dos seus saltos e depois é aquilo que se sabe. Michael Jordan está nos Jogos pela segunda vez, depois de ter representado os Estados Unidos em Seul pela equipa universitária. Diz que a sua estatura sempre se proporcionou para que jogasse basquetebol. O ténis, por exemplo, nem pensar, porque precisava de correr muito. Michael Jordan e Sergei Bubka, duas grandes vedetas do desporto mundial que aqui chamam a si todas as atenções. Atenções que também estiveram viradas para os atletas sérvios e montenegrinos que chegaram esta madrugada a Barcelona. Vão competir individualmente, sem nada que os identifique com as cores do seu país. 54 atletas da Sérvia e de Montenegro chegaram esta madrugada a Barcelona para participar nos Jogos da 25ª Olimpíada, depois de algumas semanas de incerteza quanto à sua vinda ou não à cidade de Condal. Só há 2 dias o Comitê Olímpico Internacional decidiu dar o sim aos atletas daquelas duas ex-repúblicas jugoslavas, mas com algumas restrições importantes. Perante as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o COI fez uso da Carta Olímpica e decidiu deixar os sérvios e montenegrinos participar nos Jogos, mas apenas em competições singulares e a título individual, o que quer dizer que em Belgrado ficaram todos os atletas que integram as equipas das modalidades coletivas. Uma única exceção foi aberta. O par feminino de ténis de mesa, constituído por Gordana Perkucin e Jasna Fazlic, foi autorizado a participar, dado que a segunda nasceu na Bósnia e apresentou um requerimento ao COI e à Federação Internacional. Sérvios e montenegrinos vão assim estar em Barcelona competindo sob a bandeira e o hino olímpicos e com poucas hipóteses de chegar às medalhas. Muitas das 12 medalhas que a Jugoslávia ganhou em Seul foram obtidas por croatas e sua equipa de basquetebol, medalha de prata há 4 anos e atual campeã do mundo, ficou seriamente enfraquecida com o abandono dos atletas nascidos na Croácia. Chegada de sérvios e montenegrinos a Barcelona, marcada pela guerra civil na Jugoslávia. Condicionados também pela guerra estão os profissionais de televisão que se encontram aqui para cobrir os Jogos Olímpicos. Apenas uma estação de televisão, a JRT, foi autorizada a trabalhar no Centro Internacional de Emissão. Esta é a única cadeia televisiva reconhecida pela UER, União Europeia de Radiodifusão. E apesar da guerra e de todos os problemas de independentismo, jornalistas das várias repúblicas jugoslavas vêm-se obrigados a trabalhar juntos. Vamos ver como trabalham e como é o ambiente entre os cerca de 40 profissionais que aqui estão em Barcelona. O trabalho dos jornalistas da JRT, antiga televisão jugoslava, tem sido muito condicionado pela guerra civil. No Centro Internacional de Emissão, aqui em Barcelona, jornalistas da Croácia, Eslovénia, Macedónia e Nova Jugoslávia trabalham juntos no mesmo escritório. O trabalho é coordenado pela JRT, única televisão reconhecida pela UER, mas estes profissionais